Tudo Olá, tudo bem? bem, obrigada. Seja bem-vinda. A gente está a 1 minuto de iniciar, né? Você já compartilhou a apresentação, né? Tá tudo ok. Não esquecer de clicar no ocultar na hora que compartilhar para que a gente tenha acesso a toda a sua tela, tá? Perfeito. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma apresentação do professor Adriano, que tem um grande currículo, né, e nos dá essa grande honra de tê-lo agora na manhã, para a gente poder entender um pouco mais sobre inteligência artificial. Primeiro, professor Adriano, muito obrigada, viu? Nessa palestra, a gente vai ter algumas discussões, né? O professor Adriano vai trazer algumas discussões, que é economia dos dados, tecnologia e as disrupções, inovação, disrupção, epa, ó, trava-língua, e educação, inteligência artificial e educação, inteligência artificial e a personalização da jornada de aprendizagem. Como aprender melhor? Estratégia de aprendizagem adaptada ao perfil do aluno com o uso de inteligência artificial, o que aprender? Otimização da escolha do que aprender com o uso de inteligência artificial. Inteligência artificial como uma forma de aprendizagem, o estudo do caso Paul, by IBM Watson. Inteligência artificial abaixo da superfície, o novo papel do professor. O professor Adriano, ele é pós-doutorando em Inteligência Artificial e Educação pela Colômbia, Universidade de Colômbia, doutor em Administração pela FEA, mestre em Administração pela PUC, MBA em Finanças pelo IBMEC, bacharel em Administração pela PUC, é diretor-geral de Pesquisa e de Inteligência Artificial e sócio da Sampo Escola de Negócios, tem experiência como executivo das instituições financeiras internacionais, experiência na área industrial e comércio exterior, autor de diversos artigos científicos apresentados e publicados em congressos e revistas especializadas em finanças. O professor, ele é professor da São Paulo Escola de Negócios do programas de MBA e pós em MBA, e foi professor do INSPER, FIA e FDC. Professor, muito obrigada pela sua participação. A palavra está com você. Eu que agradeço, Alessandra. Obrigado ao professor Dutra pelo convite. É um prazer estar aqui e bom dia a todos, né? Obrigado pela presença de todos. Eu vou compartilhar aqui, né? Eu gosto de começar esse nosso bate-papo sobre inteligência artificial e educação com um vídeo super curto. Eu tirei o meu fone de ouvido aqui, eu acho que vocês vão conseguir escutar. Ele é muito curto. Faz sentido entrar em uma sala de aula todos os dias, com hora para começar e hora para acabar? Faz sentido dizer que um curso é o que acontece entre o primeiro dia de aula e o diploma? Faz sentido que o conhecimento seja transmitido exatamente da mesma forma para um grupo diverso, onde cada um percebe o mundo de forma diferente? Faz sentido ter um ensinando e uma turma aprendendo? A resposta é: fez sentido. Na nossa opinião, fez sentido. Fez muito sentido no mundo analógico. Fez muito sentido no mundo industrial, no mundo onde capital, né, ativos imobilizados faziam a diferença. Fez sentido onde o one size fits all, né, o mesmo tamanho para todo mundo, era a forma que tínhamos de capacitar as pessoas, né, de um jeito escalar. Só que hoje, com a economia dos dados, né, as empresas, as organizações necessitando cada vez menos de ativos, cada vez menos de capital, tecnologia de ponta, tecnologias exponenciais, como a inteligência artificial, disponível para quase todo mundo, né? Em modalidade SaaS, né? As a Service, né? Software as a Service, pagando centavos de real ou de dólar por uso, né? Numa economia onde exemplos novos já vão ficando velhos, como o Uber, né? Que não tem um único ativo imobilizado, não tem um único veículo, e tem um valor de mercado algumas vezes maior
do que a da Hertz, uma das maiores locadoras de veículos do mundo. Caso recente dos jornais dessa semana, né? Um mundo onde a financeira do Alibaba, né? A Ant Financial, que não tem ativo comparado com um banco tradicional, não tem uma agência, não tem nada, já está sendo cotado como o maior IPO da história, né? Na China. Quando a gente olha para essa economia dos dados e vê, indo para o meu mundo original de finanças, né? Que das 10 maiores empresas, organizações em valor de mercado do mundo, 7 delas, que são as que eu assinalei aqui de roxo e de azul, são da nova economia, né? São baseadas em tecnologias exponenciais e são da nova economia, né? Uma economia onde a McKinsey acredita que a inteligência artificial sozinha vai gerar cerca de 13 trilhões de dólares para essa nossa economia. 13 tri é muita coisa, né? A gente está falando de 15 a 16% do PIB mundial. Né? Uma economia onde a McKinsey estima quem fica com esse valor, né? E a McKinsey coloca que essa linha laranja, os front runners, né, os que saem correndo na frente, eles têm um desencaixe, isso aqui é fluxo de caixa, típico dos investimentos nessas novas tecnologias, mas experimentam crescimentos muito fortes, as famosas curvas exponenciais, né? Uma economia onde, infelizmente, o follower, o seguidor, vai ficar esperando, né? Os frontrunners começarem a terem seus resultados, né? Dos investimentos nessas tecnologias para decidir investir em AI e sua turma. Quando eu falei AI e sua turma, né? Inteligência artificial, blockchain, IoT, cloud. Então, eles vão esperar, vão ter um investimento aqui mais barrigado, mas observe, é uma das primeiras vezes na história recente que a gente tem uma diferença enorme entre os resultados do frontrunner e o resultado do follower. Por quê? Porque a inteligência artificial, e a gente vai falar disso ao longo da minha fala, ela é, infelizmente, um jogo de um jogador só, né? Quem sai na frente vai criando barreiras invisíveis. Uma economia muito celery, onde celeridade faz toda a diferença, né? Uma economia que a PwC, na mesma linha da McKinsey, fala que a IA vai criar 15 tri de dólares. McKinsey fala em 13, PwC fala em 15. Como todos nós sabemos, previsões foram feitas para darem errado, né? Então, todos vão errar, mas perceba como eles caminham no mesmo sentido. A McKinsey decidiu entender como é que seria a distribuição desse bolo entre organizações de um mesmo setor. A PwC decidiu fazer isso entre países. Dos 16 tri, a perspectiva deles é que a China fique com 7 tri, a América do Norte, especialmente Estados Unidos, com 4, Europa, Norte e Sul, somados 2 tri e meio, Ásia desenvolvida com 1 tri, África, Oceania e outros asiáticos com 1 tri. Infelizmente, a previsão não é boa para a América Latina, que seria só meio tri de dólar. Por que isso? Os slides se conversam. A McKinsey fala que é um jogo de um jogador só, quem sai na frente, sai na liderança, né? China e Estados Unidos, nessas novas tecnologias, especialmente em AI, já saíram na frente há muito tempo, né? Acredita-se que o Brasil, a América Latina, como nação, ainda não saímos de verdade, né? Não que não tenhamos excelentes iniciativas pontuais, mas não como país. Por que eu estou trazendo tudo isso para a gente antes de falar de educação? Porque estamos vivendo numa economia extremamente veloz, onde a velocidade de entrar no ciclo dessas novas tecnologias faz toda a diferença e muda demais o jogo. Muda tanto o jogo que a pergunta é, de onde vem tanta criação de valor? Né? Bom, a criação de valor vem de automações, né? Absolutamente automações. Automações que mexem muito com as pessoas, absolutamente com as pessoas, porque são automações diferentes do que nós vimos no passado recente. A Revolução Industrial automatizou tarefas manuais. A inteligência artificial promete automatizar tarefas manuais e repetitivas, manuais ou cognitivas, tanto faz. Os drivers não são esses. Os drivers são tarefas altamente repetitivas e de baixo nível de interação social.
Tanto que esses 4 institutos, que são os mais importantes, que mais estudam o impacto dessas novas tecnologias no emprego, né, estimam que nós temos, eu estudei muito os 4 estudos principais, os 4 séries de estudos. Eles têm diferenças metodológicas. Quando a gente ajusta a metodologia, eles chegam a cerca de 44% de empregos em risco. O que é emprego em risco para eles? Se 70% ou mais das tarefas que compõem um cargo, um trabalho, forem passíveis de automação pela inteligência artificial, acredita-se que o emprego está em risco. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. Poxa, Adriano, você veio aqui nos dizer, então, que podemos esperar 44% de desemprego. Não, não é isso. Todos nós sabemos que não é bem assim. Temos fricções sociais, fricções regulatórias, Lei Geral de Proteção de Dados, leis trabalhistas. Ou seja, não vim trazer uma mensagem do apocalipse. O que eu vim trazer significa que esse novo pacote de tecnologias mexe sensivelmente, mexe de forma muito brusca e muito veloz com o que nós conhecemos como trabalho, o que nós conhecemos como emprego, né? 44% é absolutamente muita coisa. Mas essas tecnologias também criarão empregos. Verdade. Só que nós nem sabemos quais são eles ainda. Então, assim, nós estamos vendo uma celeridade econômica, a economia dos dados, ela é muito veloz, ela mexe demais com a economia, com o PIB, com a produção, e mexe demais conosco, como seres humanos, porque mexe demais com o trabalho. E numa velocidade muito diferente, né? A gente vendo esse cenário todo, a gente fala assim, poxa, faz sentido aquele jeito que nós estávamos acostumados a aprender? Olha, todos nós sabemos que parece que não, né? Até porque a IBM Global faz um estudo que eu gosto muito, faz 7 anos que ela faz o estudo. Ela fala assim, quanto tempo você precisa, as pessoas em média no mundo precisam para os seus processos de reskilling, né? De desenvolver novas competências, né? Há 7 anos, quando eles começaram a pesquisa, eles falavam que de 2 a 4 dias de treinamento formal por ano era suficiente para o processo de reskilling, de adquirir novas competências. Saiu uma pesquisa pré-pandemia agora, em fevereiro, a atualização da pesquisa global. Eles estimam que são assustadores 40 dias necessários de treinamento formal para o processo de reskilling de um adulto médio, que já está na força de trabalho. Ou seja, 40 dias de treinamento formal, não dá. Você vai parar 2 meses úteis, né? É impossível. Mas a gente aprende de outras formas. Aprende, todos nós sabemos, né? Aprende trabalhando, aprende fazendo, mas estamos vendo eles isolam a necessidade do treinamento um pouco mais formal. É muito tempo. Por que é muito tempo? Por conta dessa história toda que eu contei, de celeridade que essas próprias tecnologias colocam na economia, mudam o jogo, mudam a forma de fazer coisas, e, de repente, a gente tem uma necessidade de reskilling maluca, com uma velocidade muito diferente. Eu acho que a velocidade é um fator muito preponderante. Que a gente poderia falar assim, mas a Revolução Industrial também mudou tudo e nós nos adaptamos. É verdade. Mas a Revolução Industrial levou algumas gerações para se completar, né? A inteligência artificial e sua turma, eles são muito velozes, mas muito velozes, né? Por vários motivos. A Revolução Industrial foi baseada em máquinas caras, difíceis para produzir, custosas para transportar, e a inteligência artificial é baseada em algoritmo, transmissível de um jeito muito fácil, é transmissível por WhatsApp, é muita velocidade que isso dá uma velocidade maluca, e a necessidade de reskilling passa a ser absolutamente imperativa, né? Imperativa, mas muito célere. Por isso que a gente fala, bom, aquele jeito tradicional de ensino fez sentido? Fez muito sentido, pô. Numa era de demandas industriais, de revolução industrial, a solução, né, foi o próprio jeito da revolução industrial de ensinar todo mundo enfileirado, parecendo uma produção, não é isso? Uma linha de produção e todas as características que os senhores conhecem muito bem. Mas agora a velocidade ela é tão maluca, né? Ela é tão brutal,
e as transformações são tão fortes que a gente começa a ver emissoras de televisão que reinaram por anos desmoronando, né? A gente vê crianças que acho que nunca viram TV, que elas só assistem YouTube. É uma velocidade tão enorme de mudança que o reskilling passa a ser absolutamente imperativo e muito veloz. Pintado todo esse cenário, senhores, de velocidade, de mudança econômica muito rápida, a pergunta que fica é: bom, e a inovação em educação, né? A gente tem um problema, porque eu gosto muito de olhar rankings de inovação. Infelizmente, o nosso setor de educação é visto por esses rankings como a gente está sempre no último colocado dos setores que mais inovam. Isso quando a gente é penúltimo às vezes. A gente só é penúltimo quando as igrejas participam do ranking, né? Então, a gente inova um pouco mais do que as igrejas. Então, assim, a gente é percebido como pouca inovação. A questão toda é que esse cenário todo de mudanças muito céleres, mudanças muito velozes, leva a gente a ter que mudar essa forma de educação. Nós refletimos muito há 5 anos que a gente vem na São Paulo trabalhando muito nessa reflexão, e a gente chegou a algumas conclusões. A gente propôs um modelo, uma humilde proposta, que a gente chamou de on-learning. Por que on-learning? Peraí. Todos nós, certamente, passamos por um processo de lifelong learning, né? Não é novo esse conceito que está sendo tão falado agora, né? É um conceito velho, a gente sabe disso, cunhado pela Unesco há alguns anos atrás já, né? Décadas atrás. Mas o nosso lifelong learning, da maioria de nós aqui, foi mais ou menos assim, né? Vou falar do meu. Eu fiz a graduação, liguei o modo on de aprendizagem. Vamos aprender. Terminou a graduação, eu falei, graças a Deus, não é isso? Liga o modo off, desliga o modo on, vamos trabalhar, né? Não que eu não continuasse aprendendo, né? Mas a gente desliga. Aí eu falei, puxa, acho que eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer um MBA, liga o modo on. Terminou o MBA, graças a Deus, liga o off. Agora o mestrado, on, off. Doutorado, on, off. Pós-doutorado, on, off. A gente é feito de ons e offs. Isso funcionou muito, para mim funcionou muito. Mas a celeridade agora é tão grande. Agora que a gente não precisa mais de 4 dias para reesquilar, né, para recapacitar um trabalhador médio, a gente precisa de 40, não dá mais, na nossa opinião, não dá mais para ser on e off. Ele tem que ser always on, ele tem que ser sempre ligado. Só que vamos combinar, por isso que é on learning, é always on, sempre ligado. Só que vamos combinar, se eu tiver que ficar always on, mas frequentar um curso 3 vezes por semana, né? Ou uma pós-graduação, ou uma extensão, tô 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, toda terça e quinta. Ou eu mesmo um EAD tradicional, eu não vou aguentar, pô, é muito chato eu ficar a vida inteira lá. Então a gente falou o seguinte: a economia, a educação, se ela tem que ser always on, ela talvez possa ser, essa foi a nossa reflexão, um pouquinho mais orgânica, um pouquinho mais fluida, um pouquinho menos penosa, né? Então, a gente desenvolveu alguns que a gente chama de princípios do on-learning, né? Que eu vou somente colocá-los aqui, né? São 8 princípios, então, aprendizagem em micromomentos, porque se é ao longo da vida, tem que ser em pequenas pílulas, a gente acredita. Tem que ser personalizado, para ser para mim, não dá mais para o one size fits all, porque eu não tenho mais tanto tempo assim. Se é baseado em micromomento, é baseado em microcertificação. Em redes sociais, para aprender crowd learning, né? Aprendizagem em todos os sentidos. Inteligência artificial, com ROI maior para o aluno, né? Ensino blended e o que a gente chama de Data Learning Analytics. Esses 8 princípios, né? A gente desenvolveu essa ideia para começar um debate, para começar uma discussão, que a gente tem feito muito essa discussão, e a gente decidiu dar um passo a mais, que é colocar tudo isso numa plataforma, de verdade. A plataforma se chama LIT. Se alguém tiver curiosidade, é só entrar lá, lit.com.br. A gente decidiu colocar em prática tudo que a gente tinha estudado, que a gente acreditou muito no que a gente estudou. Eu hoje vou falar de inteligência artificial. Então, eu não vou falar de todos os princípios aqui, mas eu vou focar no princípio da inteligência artificial, porque no fundo, isso vai ficar claro para vocês, é a inteligência artificial que azeita todos esses princípios. Bom, o que a gente fez de inteligência artificial? A gente falou o seguinte: a gente separa o que a gente usa de inteligência artificial
em 2 grandes grupões. O primeiro grupo é o que eu chamo de camada UX, né? UX é a sigla em inglês de User Experience, de experiência do aluno, né? Então, a gente decidiu olhar para a IA, né, e a gente acreditou que ela estava pronta para uso, para melhorar um pouco a experiência do aluno. E aí, a gente utilizou a IA para 3 coisas. A primeira, como aprender melhor. Espera aí, somos seres humanos únicos, com características singulares. E isso é levado para o nosso jeito de aprender, todos nós sabemos. Eu posso aprender melhor lendo um texto primeiro, depois vendo uma aula, depois fazendo um exercício. Outra pessoa pode aprender melhor primeiro discutindo, né? Então, assim, mas vai discutir sem ter lido nada? Tem gente que precisa, somos seres humanos distintos, né? Ou participando de uma cocriação, ou de um design thinking, cada um aprende de um jeito. O que nós decidimos fazer? Hoje, na plataforma, a inteligência artificial está pronta para isso. O aluno copia e cola textos autorais, tem que ser autoral, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, qualquer coisa. Com base apenas nos textos, a gente consegue dar 3 outputs para esse aluno. Primeiro output, a gente dá um relatório completo dos traços de perfil de personalidade desse aluno, utilizando a teoria do Big Five. Tem vários, né, vários modelos de assessment de personalidade, de traços de perfil de personalidade. O MBTI é o que mais chegou no Brasil, tem o DISC, tem o Quantum. A gente foi para o Big Five porque ele é o mais parrudo, né? Ele tem um Nobel por trás, então a gente acreditou mais nele. Com base apenas no seu estilo de escrita, a inteligência artificial consegue dar um relatório de traços de perfil de personalidade. Bom, né? A gente sabe que até aí não temos nenhuma nada relacionado à educação, nós só estamos falando traços de perfil de personalidade. Aí nós desenvolvemos um algoritmo com a IBM, que está em processo de patente, né, que é, com base nos traços de perfil de personalidade, a gente sugere um relatório de aprendizagem, ou seja, relatório de estratégia de aprendizagem. Como que pessoas com esse perfil médio, em geral, aprendem melhor, né? É um relatório com base em média, obviamente, né, de como, em média, pessoas com esses perfis de personalidade tendem a aprender melhor. Não só isso, que esse é o segundo output que nós damos para o aluno, o terceiro output é, a plataforma é totalmente adaptativa, ou seja, os objetos de aprendizagem, leia-se, vídeo, aula, podcast, infográfico, questões com instant feedback, e aí vai, né, com os diferentes objetos de aprendizagem, eles se ordenam, eles se ajustam, né, para a melhor forma para cada indivíduo aprender. Então, dando só um exemplo, né, é muito mais complexo do que isso, mas para um sujeito extrovertido, a gente pede primeiro para ele participar de um estudo de caso lá, discursivo, né, uma discussão de estudo de caso, síncrona ou assíncrona, porque ele precisa disso, ele precisa falar, né, o extrovertido precisa falar, então deixa a pessoa falar. Para uma pessoa mais analítica, mais conscienciosa, a gente coloca o basiquinho lá que todo professor adora, não é isso? Você vai ler, depois você discute, depois você faz um homework. Então, isso a gente vai ajustando. Mas isso tudo foi feito com base num traço de perfil de personalidade, né? Estanque. E se isso não for verdade para mim, né? A gente começou a ver casos muito curiosos, né? A gente colocou, olha, o fulano de tal, esse é o perfil, isso é tudo automático, né? Então, vídeo aula é o primeiro objeto que tem que aparecer para essa pessoa. Aí a gente olhava, essa mesma pessoa nunca viu o vídeo. A gente falou assim, Jesus amado, o que está de errado? O nosso assessment está errado. A gente fez focus group, por exemplo, para descobrir o que está acontecendo, pô. Aí, liga para a pessoa, faz um workshop, fazia todo sentido, porque é uma pessoa que viajava demais. Ele falava, eu estou de aeroporto em aeroporto. Eu não posso pôr o fone de ouvido para ficar ouvindo, porque eu posso perder um anúncio importante. Então, eu leio. Eu uso os PDFs, os infográficos, os SCORMs, os HTML5. Eu uso outros objetos, né? Então, o que a gente colocou? Deu um passinho a mais na inteligência artificial. Ela se autoajusta. Então, a gente, com base nos textos, dá um relatório dos traços de perfil de personalidade, usando o Big Five, dá um relatório de estratégia de aprendizagem para esse perfil, ordena os objetos de aprendizagem para esse perfil, mas isso agora passa a ser
online, absolutamente ininterrupto ciclo de iteração. A gente vai ajustando o modelo vai se ajustando sozinho com o uso desse aluno, com a prática desse aluno, né? Isso é muito interessante, né? Muito interessante, porque a gente já não falamos, a gente acreditou que tem que ser always on, tem que ser para sempre, tem que estudar todo dia um pouquinho, para sempre. Você assim, não pode ser one size fits all, né? Tem que ser para mim, tem que ser pessoal, tem que ser com o meu jeito de aprender. Tínhamos vários caminhos para isso, a gente escolheu um, e já faz 3 anos que está funcionando, tá? Tudo que eu estou falando aqui, a gente já colocou em prática, inclusive, né? E está funcionando. Bom, o outro uso de inteligência artificial na camada que eu chamo de melhorar a experiência do aluno, né? Que o aluno está visualizando, ele está vendo a IA funcionar, é o que aprender. A gente começou a olhar para a Sampo tradicional, escola de negócio, presencial, começou a ver o seguinte, um aluno apareceu lá com a gente e fez um curso curto de matemática financeira. Beleza, fez o curso. No online ou no presencial, tanto faz. Ele fez um curso. Aí ele volta depois de eles voltam depois de 2 anos para fazer um curso de extensão um pouco mais longo, um curso livre mais longo. Informação de controller, né? Que nós nascemos como financista. Adivinha qual é a primeira disciplina do curso? Matemática financeira. E a pessoa tem que fazer de novo. Passa uns 2 anos, a pessoa volta para uma pós-graduação. Primeira disciplina do curso, matemática financeira. E o ser humano trabalha com matemática financeira. Isso é uma tortura, né? A gente falou, mas sempre é bom revisitar, é ótimo, mas espera aí, nós não falamos que a celeridade tá extrema, a velocidade está num nível maluco, então assim, eu tenho tanta coisa para aprender que eu podia focar no que eu não sei, ou no que eu sei menos, né? Porque eu tenho níveis menores de proficiência. Bom, a inteligência artificial nos permitiu que, uma vez que o aluno na plataforma seleciona um curso, tá? E só para explicar, quando eu falo plataforma, é porque o LIT, né, a plataforma, que usa a metodologia que nós criamos de OnLearning, é uma plataforma por subscrição. Então, é uma assinatura, né, que vai de R$ 39,00 por mês a R$ 150,00 por mês, depende do plano. Como se fosse um Netflix de curso, tem uma infinidade de cursos equivalentes a 15 programas de MBA lá dentro. Então, o aluno selecionou matemática financeira, a primeira coisa que a gente faz é usar a inteligência artificial para ele responder de 5 a 7 minutos, né, de perguntas e respostas, e com 96% de acurácia, uma acurácia muito alta, a gente consegue dizer para ele assim, olha, esse curso de matemática financeira tem esses 4 pilares. O pilar 1, você já conhece bem pelo que a gente conversou aqui. Foque no pilar 2, 3 e 4. Então, se um curso tem 16 horas, por exemplo, 4 horas cada pequeno módulo, esse aluno pode fazer em 12 horas. Bom, nessa lógica, um outro aluno pode fazer em 4. Pode fazer, de qualquer jeito, eles têm que fazer as avaliações, né? Mas quem falou que um MBA precisa ter 2 anos de duração? Por que eu preciso do conceito de turma, né? Isso foi um questionamento que a gente falava. As pessoas são diferentes, então por que a pessoa que já fez matemática financeira, ele tem que provar que ele fez, tem que passar na prova, mas assim, talvez ele não saiba toda a matemática financeira, ele saiba um pedaço, então elimina esse pedaço. Então, por que não fazer um MBA em 3 meses, em 4 meses, em 6 meses, em 9 meses? Depende da experiência de cada aluno. Foi muito legal isso, que agora na pandemia, especialmente na pandemia, a gente teve alunos que fizeram um programa de MBA todinho, ou equivalente a, né, um programa de MBA todinho em 3 meses, 4 meses. A gente foi ver quem são essas pessoas com uma experiência muito grande, pessoas que já estão em outro nível de carreira. Então, assim, por que precisa ficar... A pessoa nem sabe o que ela sabe. Então, assim, vamos ajudá-la a otimizar tempo, porque se tem que ser always on, se tem que ser sempre ligado, poxa, talvez a gente possa fazer, né? Talvez a gente possa fazer de um jeito mais fluido, mais orgânico, e isso tem sido muito legal, né? A gente vai calculando e a gente já ajudou os alunos a economizarem milhares de minutos, né? Milhares de horas de dedicação,
né? E alunos, tem aluno terminando o MBA em 3 meses, em 4 meses, em 6 meses, 9 meses, depende muito da experiência que cada aluno tem, e a gente os ajuda, né? Porque é muito difícil você perguntar para o aluno assim, você sabe matemática financeira? Acho que sei, né? Mas será que eu sei mesmo? Para a gente, professor, é muito mais fácil, porque a gente que montou a grade, a ementa, né? Então a gente sabe o que matemática financeira tem que versar sobre. Mas para o aluno, não sei lá, e se a gente quebrou em 2, né? Matemática financeira 1, matemática financeira 2, fica uma zona na cabeça do aluno. Então a gente o ajuda a saber o que ele já sabe e a focar no que ele não sabe. Então são 2 formas aqui, ó, muito interessantes de tornar a aprendizagem mais fluida, mais orgânica, e isso não é teoria, né? Isso a gente já está em prática, né? Faz 3 anos no LIT funcionando. Bom, aí a gente começou e eu falo o seguinte, né? Um pouco da experiência pessoal. Eu sou formado em administração, depois MBA em finanças, o mestrado em finanças e o doutorado também em finanças, na FEA-USP, aqui de São Paulo. A questão toda, assim, então eu sou um financista, né? Óbvio que sou diretor acadêmico, então fui indo para a área de educação na prática, mas assim, há 5 anos, perdão, a gente falou assim, poxa, eu fui eu e alguns outros diretores fomos numas palestras da IBM, a gente começou a fervilhar a cabeça, porque a gente falou, poxa, parece que a inteligência artificial pode ajudar na educação, aqui, ali, só que a gente falava, mas não entendi direito, vamos entender mais das tecnologias e ver onde é que se aplica, né? Aí um mundo se abriu, porque a gente falou assim, olha, parece que a inteligência artificial está pronta sim, né? Para alguns usos, entendendo as suas limitações. E a gente tinha até por ser financista, a gente gosta de medir tudo, né? Financista gosta de medir tudo. A gente começava a medir como fazia algo empírico, né? Que todos nós sabemos. Como a dedicação de um bom professor faz a diferença na vida do aluno. Então, a gente tinha um sonho, como acho que muito educador tem, né, que é o sonho de pegar os melhores professores e colocar esses professores muito disponíveis para os alunos, né? Só que o problema é que isso custa muito caro. Na verdade, tudo que você olhar aqui, personalizar como aprendemos melhor, personalizar o que aprender agora, tudo é possível de ser feito no modo analógico. Até no presencial dá para fazer. Só que custa muito caro. Essa é a diferença da inteligência artificial. Ela consegue baratear a custo quase zero, algo que é altamente personalizado. Então, você personaliza com baixo custo, né? Que é diferente isso, porque para personalizar sempre foi muito caro, né? A mesma coisa aqui. Para colocar o melhor professor à disposição de um aluno, custa caro. Não dá, fica proibitivo para o aluno pagar, né? Então, a gente decidiu fazer o seguinte, a gente começou há 4 anos um projeto que começou super despretensioso, e é por esse projeto aqui que eu vou falar agora, né, que a gente foi eleito pela IBM Global como o caso mais relevante de inteligência artificial na educação do mundo, né, com uso de IBM. Então, começou super despretensioso, mas foi muito bacana, deu muito certo. A gente pegou e começou a fazer o seguinte, vamos pegar o Watson, né, da IBM, que a gente chamou de Paul, por motivos óbvios, né, Sam Paul, e a gente pegou alguns dos melhores professores e criamos um algoritmo com a IBM para esses professores ensinarem os seus conteúdos, e não é só o que é, né, porque são relações entre coisas, são técnicas, sempre relacionadas a negócios, que é o nosso mundo, né, para o Paul, via redes neurais. E o Paul ensina conteúdo para o aluno, que termina num chatbot. No fim do dia, o aluno vê um chatbot, teclado por enquanto, porque o Paul ainda não fala bem português, então ele é teclado. Então, para que serve isso? O professor ensina o Paul ensina o aluno via a aprendizagem ativa, né? Porque o aluno tem que perguntar para o Paul, tem que querer conversar com o Paul. Imagina que o nosso aluno é de negócio, em geral nós temos pós-graduação, e ele está na empresa, e o líder dele falou que semana que vem, ou amanhã, nós vamos ter uma reunião sobre EBITDA. EBITDA é a medida financeira, né? Eu não tenho a menor ideia do que é EBITDA, esse aluno não sabe o que é EBITDA. Ele pode usar o Google, né? E perguntar, o que é EBITDA? Google, EBITDA. O problema é que todos nós sabemos que quando eu tenho algum domínio do tema,
eu tenho capacidade de curar, né, de curadoria. Então, eu vou separar o joio do trigo e vou nas melhores fontes, etc. Quando eu não sei nada sobre um assunto, eu não tenho capacidade de curar, né? Então, vai vir coisa boa, coisa ruim, não vai ser, eu não vou, como diz o professor Cortella, né? Eu não vou navegar, eu vou naufragar no Google, né? Eu vou afundar. Então, assim, não dá. Ah, mas tá tranquilo, porque esse aluno está matriculado num curso presencial ou EAD de pós-graduação, e está aqui, ó, na ementa, está aqui há 9 meses, né? Eu vou ter análise financeira, que é onde eu vou aprender EBITDA. Poxa vida, gente, mas eu não posso esperar 9 meses, né? É muito tempo, eu quero amanhã. Por isso que a gente decidiu disponibilizar o Paul. Ele pode perguntar para o Paul. Paul, o que é EBITDA? E o Paul foi ensinado pelos melhores professores. E só os melhores professores sabem que quando o aluno faz uma pergunta, né? Nós sabemos disso, não é bem aquilo que ele quer saber muitas vezes, né? Porque quando ele pergunta o que é EBITDA, o professor sabe que não adianta dar a definição de EBITDA só. Porque para saber EBITDA, tem que saber tanta coisa prévia antes, né? Eu sou professor de finanças, então para saber de EBITDA, eu preciso explicar balanços patrimoniais, princípios contábeis, demonstração de resultado, princípio da competência. Lá na aula 5 é que eu vou chegar no EBITDA, né? O professor sabe disso. Então, o professor que ensinou o Paul, então o Paul vai dar uma resposta satisfatória, mas já vai sugerir o que você precisa saber de forma fluida, numa conversa, o que você precisa saber previamente. Aí o aluno vai ver que ele não sabe, aí ele vai indo para trás na nossa rede neural. Ah, não, o aluno já sabe muito bem o que é EBITDA. Beleza, então o professor sabe que muitas vezes, quando ele pergunta o que é EBITDA, ele não quer saber o que é EBITDA, ele quer saber para que serve o EBITDA, que é diferente do que é o EBITDA. Então, o Paul já vai sugerir o para frente. Nessa lógica, se cria uma rede neural quase infinita, que o aluno pode entrar em qualquer ponto dessa rede e não precisa ficar esperando a hora dele aprender EBITDA, e quem definiu essa hora fui eu, na minha ementa. Não, ele pode conversar com o Paul, e o Paul tem capacidade de entender que nível do nó que ele está e começar uma conversa. Isso é muito legal, porque todos nós sabemos que um dos maiores problemas do online, do EAD, é a evasão, né? E o aluno se sente muito só, e por N motivos. Então, a gente percebeu que os níveis de evasão nosso, eles desabaram, porque pelo menos não é o professor. Nós não mentimos que é um professor, porque isso é horroroso, está conversando com um robô ensinado pelo professor, mas não é o professor, né? Mas os alunos resolvem as dúvidas muito rápido. Tem aluno que usa só na hora da prova, né? Então, ele vai lá perguntar a prova, tá ótimo, porque pelo menos na prova ele está aprendendo. Tem aluno que usa isso em diferentes momentos, tem aluno que não está fazendo o curso de análise financeira, por exemplo, mas entra lá só para perguntar para o Paul o que é EBITDA, né? E nós ensinamos alguns conteúdos para o Paul. Então, o Paul sabe análise financeira, o Paul sabe contabilidade básica e intermediária, o Paul sabe criatividade e inovação, o Paul sabe a disciplina de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Então, o Paul sabe algumas coisas que a gente foi ensinando para ele, né? E claro que quando a gente fez o algoritmo para ensinar isso para o Paul, foram necessárias umas 3.500 horas dos melhores professores da São Paulo, mais 3.500 horas a 4.000 horas dos melhores profissionais da IBM. Pô, inviável. Mas como tudo em tecnologia, o custo vai caindo de forma brutal. Hoje, ele já está economicamente viável em trabalho de 16 a 24 horas, a gente consegue ensinar uma disciplina para o Paul. Mas o mágico disso, pessoal, vai substituir o professor? Olha, era uma preocupação que nós tínhamos no começo. Eu tinha também, pô. Eu falava, eu não vou ensinar esse robozinho não, porque depois eu nunca mais vão querer minha aula. Olha, gente, o que a gente aprendeu hoje, 4 anos depois. Quem faz o livro? O professor. Quem faz a aula? O professor. Quem faz o PPT? O professor. Quem conduz a atividade? O professor. Quem ensina o Paul? O professor. É só mais uma forma de aprender. Mais uma forma de aprender. Você aprende com vídeo, aprende com livro, aprende com N jeitos. Você aprende também conversando com o Paul, perguntando coisas para ele, de um jeito que a direção da aprendizagem mudou. Não sou mais eu dizendo o que você tem que aprender e o momento que você tem que aprender é esse. É o aluno direcionando essa aprendizagem a qualquer momento.
Bom, além disso, né, o mágico desse processo, eu sempre digo que não é esse fluxo. O professor ensinar o Paul ensinar o aluno é bem legal, mas para mim, o mágico está na volta. Por que a volta? Porque o aluno, ao interagir com o Paul, ele está ensinando o Paul como que ele, aluno, aprende melhor. E isso é individual. Como ele aprende melhor, como é que o cérebro dele funciona, como é que ele faz pergunta, não é isso? Isso o Paul consegue passar para o professor. E o professor vai retreinar o Paul com base nessa aprendizagem. E aí, esse ciclo se repete infinitas vezes, é o que a gente chama de iteração, né? Iterar na tecnologia, iterar em IA é fundamental. Por quê? Porque o que vai acontecendo? O Paul vai ficando cada vez melhor, ele vai ficando imbatível. Claro que um professor sabe, com muita experiência, sabe até o que o aluno está pensando quando ele está explicando alguma coisa, ele fica esperando a pergunta, né? Porque ele já sabe que vem, né? Então, assim, isso a gente já ensina por pouco, o professor já consegue passar todo esse conhecimento único dele. Só que a volta é incrível, porque a gente não para nunca. E se a gente tinha preocupação, né, de que isso iria roubar o trabalho do professor, foi uma grata surpresa, né, de que não roubou, pelo contrário. Hoje a gente tem professores na São Paulo, né, temos 8 professores que não tem mais tempo para fazer outra coisa a não ser retreinar o Paul continuamente. Então, é mais um trabalho para o professor. Tudo isso, pessoal, perceba que a gente decidiu no LIT, na plataforma, usar a inteligência artificial de forma transversal, né, em várias camadas. Entendi, então, a inteligência artificial, mas a inteligência artificial substitui o homem. Olha, na função de professor, ensino-aprendizagem, eu estou convicto, todos nós sabemos que a ensino-aprendizagem, aprender é inerente à atividade humana, então não tem como substituir, e acho que ninguém quer substituir um professor. A inteligência artificial, o que nós aprendemos com esses 3 ou 4 anos, é que a inteligência artificial tem um poder maluco de melhorar, não é isso? O papel do professor, de ser... a gente nem gosta de inteligência artificial, desse nome. A IBM propôs, e eu vibrei quando ela propôs, que inteligência artificial continuasse chamando IA, mas fosse inteligência aumentada. Por quê? Não artificial, roubando o ser humano. Isso não é verdade na educação. Em outros setores pode ser, eu realmente não acredito. É uma inteligência aumentada, é isso que nós estamos vendo até agora. Está aumentando os poderes do professor, está aumentando a capacidade do aluno de aprender e está dando velocidade, qualidade, eficiência, profundidade para a aprendizagem, né? Isso que a gente está muito feliz de ter feito até agora. Isso tudo, pessoal, é o que eu costumo chamar de camada de user experience, como eu falei. É a inteligência artificial que o aluno consegue ver. Ele consegue ver a personalização de como aprender, afinal de contas, ele recebe o relatório de traços de perfil de personalidade, relatório de como eu aprendo melhor, ele vê que a ordenação do curso para ele é diferente da ordenação do amigo, ele enxerga isso. O aluno enxerga, ele responde às perguntas que o Paul faz para ele sobre o conteúdo que ele vai aprender para eliminar conteúdo. Ele interage com o Paul, então ele está vendo um Paul funcionar. Ele vê tudo isso, e isso está muito focado diretamente no ensino-aprendizagem. Mas, o que eu particularmente acredito demais é que, apesar disso daqui ser maravilhoso, eu realmente gosto muito disso, eu acho que está sendo muito gratificante para mim trabalhar com isso, mas eu, sinceramente, não acho ainda, por mais que isso seja fantástico, que o grande impacto da inteligência artificial que esteja aqui, nisso tudo que nós estamos fazendo. Isso tudo é muito legal, é maravilhoso, mas eu acho que a inteligência artificial tem um potencial ainda maior de nos ajudar em educação, mas não é na camada que o aluno enxerga, na camada user experience, ou aluno experience, né? A experiência do aluno, ou na camada que o aluno vê, né? É o que a gente chama de subterrâneo, né? Eu chamo de subterrâneo. A inteligência artificial do subterrâneo, ela tem um poder maluco. Por que eu chamo de subterrâneo?
porque o aluno não vê, na verdade ninguém vê, né? Aí, aonde que isso aparece para começar a tangibilizar? No que eu chamo de Advanced Analytics, né? É o mesmo Analytics que vocês veem todo dia nas empresas, né? A Amazon sabe mais de mim do que eu mesmo. O Google hackeia o ser humano e consegue entender mais de nós do que nós mesmos. É isso, um pouco disso, desse Analytics, de técnicas de assim, ciência de dados, trazido para a aprendizagem. A plataforma LIT, a gente fez questão de que ela fosse proprietária, né? Por um motivo. Seguindo todas as leis de proteção de dados, a gente segue a europeia, a americana, e, portanto, se segue a europeia, segue a brasileira, porque é uma cópia, né, essencialmente, com algumas adaptações. A gente aplica Advanced Analytics. O que é isso? Onde a gente quer chegar? Não tem a menor ideia. A gente fica lá procurando padrões nas bases de dados. Fica lá procurando padrão. Fica lá procurando padrão nos dados que fujam aos olhos humanos. É a pura aplicação de analytics avançado, né, ciência de dados avançados, data science avançado, nos dados. Aí eu vou dar um exemplo de coisas que a gente foi descobrindo com o tempo, nesse Advanced Analytics. A gente descobriu que alunos extrovertidos, eles têm 2 pontos a menos, em média, estatisticamente robusto, 2 pontos a menos, em média, na performance medida, né, no desempenho acadêmico, do que alunos introvertidos. A gente parou e falou assim, poxa, procurou teoria para isso, tem um pouco, né, pessoas introvertidas se adaptam melhor a atividades menos ativas, né, atividades mais passivas, então, assim, o bom e velho senta a bunda na cadeira e estudar, o introvertido tem um pouco mais de facilidade, o extrovertido, ele pensa falando, né, e aí, o que a gente falou? Bom, não podemos deixar assim. O que a gente faz para esse extrovertido melhorar? Bom, inverte a ordem, né? Vamos ver qual é a ordem ótima de objetos para ele ou para ela, para que eles comecem conversando, como eu falei anteriormente, comecem discutindo, né? A gente fez isso, já faz 1 ano e 3 meses, mais ou menos. A diferença entre extrovertido e introvertido sumiu, não tem mais diferença de média. Aí eu fiquei pensando, coitado do extrovertido, né, da pessoa extrovertida. Sempre foi mal na escola, não é isso? Ou para ir bem, tinha que estudar 3 vezes mais, suando, penando, do que um introvertido, e na verdade era mais o método, e ninguém contou isso para ele, a pessoa sofreu a vida inteira, né? Outras coisas que a gente consegue descobrir nesse Advanced Analytics, a gente começou a ver o papel que a nutrição, a gente chama de nutrição, mas é um atendimento ao cliente, atendimento ao aluno, customer service, aplicado à educação. Então, ele é o papel que um tutor normalmente faz num curso EAD tradicional, né? Só que, como na plataforma nós não temos o conceito de turma, então não tem a turma para o tutor conhecer a turma. Qualquer um pode entrar no curso de planejamento estratégico, no curso de inteligência artificial e pode ter milhares de pessoas num curso. Como a gente faz para engajar essas pessoas? A gente tem uma área de nutrição que é baseada em dados, que é baseada aqui nesse Advanced Analytics. Por exemplo, a gente percebeu o efeito Netflix, né? O efeito Netflix é aquele que a gente liga o Netflix, fica olhando para todos aqueles filmes lá, tem coisa boa, tem coisa ruim, aí você passa meia hora e você fala assim, quer saber, não vou ver nada. Né? É tanta escolha que você tem, você não consegue, tanta opção que você não consegue fazer a escolha. Né? A gente viu isso no LIT. E olha que o problema de uma escolha mal feita no Netflix é no máximo 2 horas, que é o que dura um filme, né? E você interrompe no meio e acabou. E um curso de 20 horas, de 15 horas, já imaginou escolher errado, né? Pega um curso que eu não vou entender, porque precisa de pré-requisito, porque eu não sei se eu tenho. Então, a gente começou a perceber, a gente mediu no Advanced Analytics e viu que se o aluno não começar um curso em 13 dias, ele vai evadir da plataforma, no nosso caso, né? Porque não é um curso, é uma plataforma. Então, ele vai evadir, ele vai embora. Então, a gente falou, bom, força total para ajudar esse aluno a escolher um curso. Quando? Foi nos primeiros 5 dias de assinatura dele. Aí a gente começa a ver no Analytics e começa a olhar uma massa de dados muito violenta, começa a ver o seguinte, poxa,
Será que tem os cursos que fazem o aluno ficar mais na plataforma ou aprender melhor e tem os cursos que o aluno não vai, né? Será que o problema não é o curso? Né? Roda Analytics, puta, claramente tem os cursos que ajudam mais o aluno, o curso que ajuda menos o aluno, vamos ajudar esses cursos, vamos mudar então esses cursos que não estão ajudando tanto, né? E quais são as características de um curso bom que um curso ruim não consegue ter? Quando a gente está fazendo isso no analógico, no unitário, depende do nosso olho ver as relações entre coisas. Quando a gente está falando com uma massa de dados maluca, de milhares de pessoas, que é o que a gente tem no LIT, a gente, usando a plataforma, a gente tem uma massa de dados que os olhos não conseguem perceber relação tão fácil, né? Deixa lá o machine learning rodando e a turma de machine learning tentando achar relação, né? E a gente vai descobrindo coisas que fogem completamente aos nossos olhares, que quebram as nossas convicções, né? Que fazem nossas convicções ir pelo buraco, né? Eu vou dar um exemplo. A gente tinha certeza que pessoas mais velhas, né, de idade, mais experientes, iam ter menos facilidade com a plataforma, né? Aí o Analytics vai lá e mostra para a gente que não tem nada a ver com idade, tem a ver com outros fatores, tem a ver com o que você fez de graduação, tem a ver com aonde você fez a graduação, ou seja, esses fatores que a gente, depois que a machine learning, que a inteligência artificial, que o Analytics mostra para a gente para e fala assim, nossa, faz sentido, hein? Mas são tantas coisas que fogem aos nossos olhos todos os dias, né, que a gente realmente acredita que aqui é que está o grande poder da inteligência artificial, até mais do que no ensino-aprendizagem, mas isso é uma opinião só minha, né? Esse Advanced Analytics, ele é poderosíssimo. Por exemplo, a Machine Learning identificou que o melhor horário do Adriano estudar, que ele sempre estuda, tem um padrão nele, ele estuda terça-feira à noite, 6 da tarde em geral, por volta de 6 da tarde. Bom, então entendi que 6 da tarde é a única janela que nós temos de fazer o Adriano aprender. Maravilha. Se o Adriano não entrar na plataforma até às 6h05, nós temos que fazer alguma coisa. Mas não dá para ligar, são milhares de alunos, é impossível ligar para o aluno. A gente automatizou as notificações, por exemplo, e o aluno recebe uma notificação no melhor estilo Duolingo, que acho que todo mundo conhece, né? Pô, sentimos sua falta. E a gente começa a perceber que o aluno tem dificuldade de escolher um curso. Bom, a gente fez o Machine Learning fez sistemas de recomendação de trilhas de acordo com onde você quer chegar. Ou seja, é infinito esse uso de dados, é infinito para fazer os alunos terem um melhor desempenho, terem um hackeamento do aluno para o bem, obviamente, né? Para fazer com que ele aprenda melhor. Mas por que eu chamo de subterrâneo? Porque isso aqui ninguém está vendo, né? Essa turma de Machine Learning está lá trabalhando, não sabe, não fala com ninguém direito, o aluno não vê, né? Mas isso aqui tem um poder incrível, um poder maluco. Nós não estamos na economia dos dados, né? Então, são os dados dos alunos que a gente consegue utilizar, né? E eu sempre digo, para quem não entende tanto de analytics, é assim, o nosso sonho é chegar na prescrição, né? Que estatística ou data science, a gente tem os modelos descritivos, que é descrever fenômenos, né? Que fogem ao olho humano. Modelos preditivos, que eu vou predizer coisas, e modelo prescritivo, que eu vou tentar mudar a predição de forma automática. Hoje a gente consegue chegar num bom nível de predizer com 80% de confiança se um aluno, quando entra na plataforma, se ele vai passar de 6 meses conosco ou não. Ou seja, uma capacidade preditiva muito forte, né? Agora, bom, mas o que a gente quer é que a nossa predição não se confirme. Então, a gente vai caminhando agora para modelos prescritivos, né? O que a gente tem que fazer de forma automatizada para que não aconteça com o aluno que está com 80% de chance de evadir, né? Que, de fato, ele não evada. O que a gente tem que fazer? São os modelos prescritivos que a gente caminha para isso, né? E, pessoal, esse Analytics, eu realmente, juntando muita coisa, a gente começa a ver como ele tem potencial de trabalhar o tempo do docente. Tem pesquisas que acho que muitos de vocês conhecem, né? A gente tem a Universidade de Yale, finalizou uma agora, muito bacana. Eles foram calcular o tempo dedicado, o timesheet de um professor do K12 americano, do K-12, do
fundamental 1, 2 e médio, né, equivalente ao nosso. E tem muito desvio padrão, oscila demais, mas eles chegaram a assustadores 60%, 62% do tempo de um docente é dedicado no K12 americano a atividades altamente repetitivas de baixíssimo nível de interação social. Ou seja, o prato cheio para a inteligência artificial, né? Repetitivo, de baixo nível de interação social. O que é isso? No presencial, frequência, controle de frequência, aquela aula chata, né? Preleção que o professor dá, 50 anos a mesma, atividades avaliativas extremamente repetitivas, sobrando só 38%, 40% do tempo do docente para se dedicar às crianças, no caso deles, né? De forma empática, afetuosa, amorosa, tão importante para o desenvolvimento, para o aprendizado de uma criança. Beleza. Então, olha que oportunidade nós temos, né? Até aqui, pessoal, Advanced Analytics são coisas que nós já estamos fazendo. Então, são estudos de caso de coisas que a gente está fazendo. Daqui para frente, ainda não está pronto, a gente só começa a entrar em o que a gente acredita, tá? No que eu acredito e não no que a gente está fazendo ainda. Então, sobra muito tempo para se dedicar às crianças. Então, é uma oportunidade única de ter a inteligência artificial fazendo essas atividades repetitivas e de baixo nível de interação social para liberar tempo do docente, né, para essas atividades que efetivamente são o core da aprendizagem, né, ou ter a máquina o ajudando nesse todo, não é substituindo, né. Eu gosto de juntar isso com uma pesquisa de Harvard, que tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Não é uma pesquisa, né? É uma linha de pesquisas de Harvard. Eles foram, conhecidíssimo, né? Mas eles foram, depois posso mandar todas essas pesquisas que eu vou citando, tá? Eu mando para o professor Dutra, ele compartilha com vocês, para quem não conhecer. Harvard decidiu fazer o seguinte, faz anos já. Eles criaram um assessment para identificar crianças, inicialmente, high potentials na aprendizagem. Aí fizeram o assessment, as crianças responderam, selecionamos os high potentials, esse, 10% da turma, né? Avisa a criança, avisa os pais, avisa os professores, avisa os diretores, maravilha. Eles acompanharam essas crianças por 30 anos, né? O primeiro lote, depois 20 e tantos anos, eles estão fazendo essa pesquisa continuamente. 30 anos depois, a profecia se concretizou. São crianças que viraram adultos com um alto desempenho acadêmico, que chegaram mais longe, que foram nas principais universidades do mundo, que tiveram, inclusive, a melhor diferença de performance financeira na vida, condição financeira, e aí até emocional, e aí vai. Resultado, o assessment de Harvard é fantástico para identificar high potentials. Seria, né? Se Harvard não tivesse enganado todo mundo propositadamente e não utilizado o assessment para nada, não tivesse selecionado os alunos de forma absolutamente aleatória. Não utilizou o assessment. Bom, então o que aconteceu? Poxa, claro, o aluno foi identificado como high potential. Os pais entenderam que eles são high potentials. O professor entendeu que eles são high potential, então eles vão ter que ser, não é isso? Não sou eu que vou atrapalhar a vida desse menino. Então, eles davam mais feedback, eles subiam o nível de exigência, subiam a barra, eles tratavam com mais afeto, com mais amor, com mais atenção. Autoprofecia, não é isso? Aí refizeram essa pesquisa com o exército americano, com a marinha, refizeram com igrejas, refizeram com business, e tudo foi se confirmando. Né? A pesquisa foi se ratificando. Olha que oportunidade. E aí a gente fala, bom, mas por que então que ao invés de ter 10 high potentials na sala, não tenhamos 100%, 99% de high potential? Porque não dá tempo, né? Como é que eu, professor do ensino básico, ou mesmo da pós-graduação, vou atender assim, de forma individual, tanta criança ou tanto adulto ao mesmo tempo? Impossível. Bom, peraí, o problema é tempo. Mas 60% do seu tempo, o professor é dedicado a atividades altamente repetitivas, pelo menos no K12, né, no fundamental e médio, é dedicado a atividades altamente repetitivas. Então, eu particularmente, é uma crença pessoal, apesar da gente estar fazendo coisas maravilhosas em inteligência artificial, de eu estar muito feliz e orgulhoso com os próprios resultados, eu sinceramente acredito que é aqui, nesse Advanced Analytics,
e fazendo tarefas altamente repetitivas e de baixo nível de interação social, que a gente libera tempo do docente. E aí eu acho que a gente tem uma chance de ir para patamares muito diferentes, né? Eu acho que eu não conheço um docente que tenha falado assim para mim consistentemente. Poxa, estou muito feliz com essa turma, hein? Consegui dar tudo que eu queria dar e mais um pouco. Poxa, sobrou até tempo, né? Eu nunca ouvi isso. O que eu escuto sempre é, caramba, as turmas estão chegando cada vez piores, meu Deus do céu, estou cortando o conteúdo pela metade. Nossa, eu comparei o conteúdo que eu dava há 17 anos, quando eu comecei a dar aula, com o de hoje, rapaz, não estou dando metade. Então, assim, o sonho do professor é conseguir ir mais longe. Acho que a gente está eu acredito, com uma oportunidade muito forte de liberar tempo do docente, e eu acho que aqui é que está o maior poder da inteligência artificial. Só que, claro, né, acho que todo esse grupo sabe que isso vai requerer um novo papel docente, né, que eu não me arrisco muito a discutir, não é muito a minha praia, mas se não é dar o conteúdo básico, se isso são coisas feitas de forma muito melhor com inteligência artificial e sua turma, eu tenho que ter um novo papel, um papel que talvez a gente vai ter que desenvolver. Bom, pessoal, com base nisso tudo, eu sempre digo que a inteligência artificial, ela não é mágica, e na educação, obviamente, que ela também não vai ser mágica, né? Existe um ciclo, que eu chamo de ciclo virtuoso da IA. Se tiver um bom produto, né, a gente vai conseguir ter mais aluno. Se tiver bastante aluno, a gente vai gerar dados, se o produto for pensado para dado, né? Se o produto, estou falando produto educacional, né? Dados, se bem trabalhados pela inteligência artificial, vão conseguir melhorar os produtos. Produto melhor, mais aluno. Mais aluno, mais dado. Mais dado, melhor produto. Isso entra num ciclo absolutamente infinito, né? É o Paul, né? O Paul, quanto mais aluno ele tiver perguntando para ele, mais dado eu estou gerando. Se bem tratado por IA, eu vou melhorar o produto Paul. Aí tem mais aluno, aí gera mais dado. Tudo que a gente pensar em IA tem que começar pequeno, tem que seguir esse ciclo de interação, ciclo virtuoso, e com educação não é diferente, a gente acredita muito nisso, como uma forma de aumentar o poder, a capacidade do professor e de todo mundo que trabalha em educação. Eu gosto sempre de mencionar que é por causa desse ciclo que a gente está só começando, absolutamente só começando, né? Mas a gente acredita muito que com essas iterações os produtos vão ficando cada vez melhores, a lógica vai ficando cada vez melhor, por isso que não é a única, né, mas eu acho que é uma tecnologia que está se mostrando muito útil para a educação, desde que a gente entenda que não é para substituir professor, não é para roubar o trabalho de ninguém, não é para tudo, tá certo? Mas é para coisas altamente repetitivas, de baixo nível de interação social, coisas que a gente consegue baixar custo e aumentar a personalização para destacar ainda mais o trabalho do professor. Vista como uma ferramenta, somente uma ferramenta, eu acredito muito que ela tem muito mais espaço em educação e a gente começou e os resultados estão saindo muito felizes, tá? Eu vou encerrando por aqui, quero antes só deixar um convite, como resultado do meu pós-doutorado, a Columbia University, nós combinamos de fiz alguns artigos acadêmicos, né, mas eu fiz um livro, né, justamente com o objetivo de explicar para os não técnicos, né, para os não tecnológicos, né, não especialistas em tecnologia, pessoas como nós, que não somos especialistas, eu não era especialista em tecnologia, mas aí eu me animei tanto com os resultados do trabalho que a gente fez, que eu decidi aprofundar os estudos e virar um especialista em IA, fazendo pós-doutorado em IA e educação na Universidade de Columbia, em Nova York, e o resultado foi, fora artigo acadêmico, foi esse livro que explica, né, o que é IA e abre um pouquinho as possibilidades de onde estão as oportunidades, onde estão os riscos e desmistifica um pouquinho essa tecnologia. Pessoal, eu vou
encerrando por aqui minha apresentação e abro para perguntas aí e respostas. Professor, acho que a gente ficaria aqui o dia todo te ouvindo, muito bom ouvir, e acho que essa preocupação sua, né, ao término aí de dizer que não cabe em todos os lugares, que a gente precisa tomar cuidado com as rupturas, né, que às vezes isso acontece tanto na educação, né, parece que agora vamos usar inteligência artificial, exclui-se qualquer coisa, né, outra que possa vir. Então, acho que a gente precisa criar hábitos no setor educacional de que as coisas podem agregar, né, essas inovações, essas questões precisam agregar aquelas que a gente já tem e que são boas, né, como a questão que trouxe aqui no chat de afetividade, né, a gente pode, então, esse professor ganhar mais tempo para trabalhar essa questão da afetividade. Então, não é uma exclusão, né? Muito obrigada pela sua fala. Eu vou convidar o professor Dutra, que é um grande também entusiasta da questão da inteligência artificial, para fazer algumas perguntas. Tem bastante perguntas no chat também. Que bom que a gente vai ter esse tempo aqui para a gente bater papo, porque eu acho que vai ser também tão rico quanto a sua palestra. Professor Dutra, eu passo a palavra para você. Professor Adriano, parabéns pela palestra, muito interessante. Eu tenho duas perguntas aí, mas antes de fazer as duas perguntas, eu gostei muito que você colocou que, na verdade, a IA não veio para resolver tudo, porque parece hoje na mídia, você abre um jornal, vai comprar uma coisa na internet, vai comprar um produto, fala, não, esse produto tem IA. E a gente sabe que não tem IA não, mas é uma propaganda muito interessante para vender produtos. Mas eu tenho duas perguntas aqui que talvez, eu não sei se ficou claro para mim ou eu não peguei, mas esse Paul, um dos aspectos que eu tenho trabalhado bastante é a parte de colaboração. Então eu acredito muito que o aprendizado com os pares, a parte social, ela tem um componente muito importante. E quando você está trabalhando aí com o Paul e essas técnicas, me parece que é um negócio mais individualizado, um curso individualizado. E eu acho que essa parte de colaboração é muito importante. E como que vocês estão lidando com isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu vou aproveitar o seu exemplo do EBITDA e eu tenho trabalhado com muitos alunos no sentido de que eles possam resolver qualquer tipo de problema. Então, eles vão lá no Google e, como você falou, eu tenho dificuldade para poder filtrar, para fazer uma análise crítica, etc. Quando você fala no Paul, você fala que o Paul vai fazer esse serviço para o aluno, ele vai fazer algumas perguntas, vai direcionar, ajudar, etc. Tal. Você não está tirando do aluno uma parte que tinha que desenvolver isso? São essas duas perguntas. Obrigado. Excelente, professor. Obrigado pelas perguntas. Bom, a primeira, o Paul, efetivamente, né, nas três coisas que ele faz, né, que é mostrar como você aprende melhor, organizar os objetos para você, entender o que você já sabe, o que você não sabe, e até teclar com o aluno e interagindo com o aluno, eles são atividades individuais, efetivamente individuais. Nós acreditamos muito, eu acredito muito na aprendizagem colaborativa. Eu mencionei muito rápido, né, que o foco foi IA hoje, mas que o OnLearning e o LEAD, eles são baseados em 8 princípios. Um deles é a aprendizagem social, né, crowd learning. Então, outras tantas funções funcionalidades dentro do LEAD são para essa aprendizagem colaborativa, né? Então, a sua interpretação foi correta. O Paul, hoje, ele faz coisas mais voltadas para itens individuais, aspectos individuais, para melhorar o aspecto individual, né, a experiência individual, mas a plataforma conta com outros recursos para colaboração, né? Mas aquele Advanced Analytics, ele ajuda bastante na colaboração. Por quê? Porque a gente usa o Advanced Analytics, por exemplo,
o aluno não vê, tá? A gente usa para juntar alunos, né? Então, a gente consegue identificar interesses, perfis, etc., e agrupá-los em atividades colaborativas. Então, a atividade em si não tem a IA, mas lá embaixo, no subterrâneo, a gente está usando a IA para identificar padrões e agrupar de um jeito melhor, etc. Por isso que eu falei, professor, foi muito bom o seu ponto, que eu não acredito que a IA vai resolver tudo. Ela tem alguns aspectos que ela pode ajudar muito, né? Na camada que o aluno vê, ela não está ajudando em nada colaborativo, ela está ajudando em outros aspectos. Na camada que o aluno não vê, ela está indiretamente ajudando a formar grupos colaborativos com interesses comuns, etc., contando que a gente tem milhares de alunos na plataforma. Então, assim, eu achei muito pertinente a sua observação, né? A segunda, professor, do EBITDA, né, por exemplo, de usar o exemplo, e aí eu ir no Google e tentar desenvolver a capacidade curadora, nós achamos que sim, ela faz sentido, né, eu desenvolver, mas a capacidade, nós acreditamos, tá? Eu acredito que a capacidade curadora, ela pode vir no Google a posteriori, quando eu quiser abrir o meu mundo, porque assim, o aluno, um aluno de graduação, talvez ele tenha tempo de ir no Google, de dar cabeçada, e esse processo é muito importante, né, de voltar para o professor, aí ele volta, etc. Ele tem um tempo para isso, né. A gente tentou acelerar um pouquinho para um profissional, que é o nosso público, né, um profissional que talvez não tenha tanto tempo para ir nesse Google e desenvolver esse processo curador, porque imediatamente de um assunto que ele não sabe. Então, a gente dá o primeiro acesso curado para eles, a primeira resposta curada, mas a gente está longe de esgotar o tema, né? Então, a gente dá um pouco de velocidade para o aluno, facilita um pouco as coisas para ele, num primeiro momento, até porque ele não tem tempo, né? Para na sequência, se ele for aprofundar, ele vai para um Google, né? E o Google consegue, aí ele vai conseguir ter um mínimo de capacidade curadora e não vai aprender errado, né? Porque o problema, assim, né? Como a plataforma ela é essencialmente baseada em autoinstrução, a gente tem algumas atividades, né? Síncronas, etc., mas não é o grosso da plataforma. A gente se preocupou muito com a curadoria inicial, porque não vai ter ninguém para corrigir uma bobagem lida no Wikipedia, né, para esse aluno. Então, a gente pensou, bom, se é autoinstrucional, a gente vai dar um atalho no primeiro momento, até porque essa pessoa não tem tempo, para tentar habilitar essa pessoa para um próximo momento, se ela precisar aprofundar, ela consegue para o Google com alguma curadoria. É um pensamento, professor, uma filosofia que a gente acreditou, né, de ser um atalho para esse aluno profissional que é o nosso, né, um aluno profissional que não tem muito tempo de bater cabeça, de validar, na verdade ele já devia ter batido cabeça em outros aspectos, em outras fases da vida, foi uma tentativa de dar um atalho, mas nós, com consciência do prejuízo que isso causa no desenvolvimento de uma capacidade curadora inicial, a gente privilegiou o tempo. Não, professor Adriano, eu acho que você respondeu bem a pergunta, e eu só fico imaginando aqui, só pensando um pouquinho para frente, quer dizer, a partir do momento que você está captando essas informações, quer dizer, a maneira que ele está fazendo a curadoria, você poderia, em algum momento posterior, devolver para ele, falar, você está fazendo a curadoria errada, sei lá, alguma coisa. Estou pensando alto aqui agora, desculpe. Imagina, acho que é uma super ideia. É um projeto interessantíssimo. Desenvolver a capacidade curadora é fenomenal. Muito legal. Obrigado, viu? A gente tem também... obrigada, professor Dutra. Professora Adriana, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou fazendo aqui. A Otília, ela perguntou o seguinte: mas como garantir uma educação emancipatória e cidadã com o auxílio da IA? A IA não pode substituir a ação repetitiva do docente que ancora uma pedagogia tradicional. Então, acho que ela, né, como que você... eu acho que até pela palestra anterior que a gente teve, né, então acho que ela... Otília, se você estiver aí, quiser abrir o microfone também, fica à vontade, né. Como tirar essa questão da pedagogia tradicional, né, a IA tirar isso?
Eu vou antes fazer um comentário importante. A minha área, né, de pesquisa, o meu pós-doutorado em IA e educação, ele foi muito focado em adultos, tá? Em andragogia, não em pedagogia. Adulto é um bichinho diferente. Então, assim, né, então, andragogia, ele só aprende quando ele vê uma atividade imediata, né? Faz sentido para a prática, etc, 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 diferente de uma criança que é mais uma esponjinha e tal. Então, para um adulto, o objetivo não é tirar, deixa eu ser bem prático e específico, não é substituir o papel do docente, é substituir um papel extremamente repetitivo de um docente que um aluno adulto, né, eu estou falando de um aluno adulto, ele pode fazer isso remotamente com altíssima qualidade, e a gente passar o controle remoto para a mão dele, né? Como é que ele ia antes? Ele ia antes para São Paulo, por exemplo, o controle remoto estava na mão do professor, a velocidade é do professor, vou pela média, tem alguns que já estão querendo tacar papelzinho no professor, que já entenderam, tem outro que está com uma dificuldade incrível, e a velocidade é do professor. Então, quando a gente o IA consegue ajudar a inverter um pouco isso, né, a sala de aula invertida para adulto, né, e colocar aspectos mais repetitivos, etc., passar o controle remoto para a mão do aluno e ter uma aula até mais efetiva, porque a gente tenta medir muito isso com adulto, né, e a aprendizagem, é difícil medir a aprendizagem, né, mas nas métricas que a gente usa, a performance é até melhor, né, quando a gente inverte essa sala de aula. E é um novo papel do docente, porque um adulto, o que ele precisa é resolver problema, como o próprio professor Dutra, né, colocou, e aí, o que a gente fazia antes, né? Na sala de aula, o professor dava o básico, e aí soltava o problema para o aluno resolver em casa sozinho. A inteligência artificial, na minha opinião, ela pode ser um dos fatores que auxilia na inversão da sala de aula, né? Eu passo as partes repetitivas, etc., para pré-aula, né? E eu consigo, o professor, o docente na sala de aula consegue efetivamente resolver problemas, efetivamente dar os passos a mais, levantar a discussão, fazer de verdade, sem enganação, atividades co-criativas, né? Que normalmente, quando a gente faz com adulto, é nos últimos 10 minutos da aula, né? Então, assim, é uma inversão que para adulto funciona eliminar essa repetição, né? Agora, eu, sinceramente, eu não me sinto confortável de afirmar que a mesma coisa funciona com criança. Por quê? Porque foge completamente da minha área de atuação, né? Eu não saberia dizer se funciona do mesmo jeito. Eu acho, professor Adriano, que quando você traz essa reflexão sobre a questão da andragogia, já elimina qualquer outras coisas que a gente possa pensar dentro da área da pedagogia, né? Porque parece que toda vez que a gente fala de educação e a gente fala de pedagogia, a gente fala do ensino-aprendizagem para a criança, né? Então, acho que contextualizar essa questão da andragogia realmente elimina qualquer outras dúvidas que possa ter sobre outros níveis de ensino, né? O que eu completaria só é que eu acabei no Teachers College de Columbia, que é onde eu fiz a parte de educação, tinha muita iniciativa de AI para pedagogia, né? Então, eu posso até, se alguém que tiver interesse, colocar alguns professores em contato e tal. Eu via que eles estavam tentando coisas, né? Mas eu entendi o suficiente para saber que o buraco é um pouco mais embaixo com criança. Tá. Tem uma outra pergunta aqui. A Kátia, primeiro que ela parabeniza, né, a brilhante palestra, e ela faz a seguinte pergunta, a Kátia Nascimento. Fazendo um paralelo entre a teoria e a prática, quem pensa fora da caixa, entre aspas, professores, alunos é visto como problema e colocado no freezer. Gostaria de suas considerações. Eu não entendi muito. Fazendo um paralelo entre a teoria e a prática, quem pensa fora da caixa, professores, alunos, é visto como problema e colocado no freezer. Kátia, se você estiver aqui e quiser fazer a sua pergunta, deixa eu ver se ela está aqui. Ela está aqui, Kátia Nascimento. E a Karen também fez uma pergunta, né? Utilizando a inteligência artificial para juntar alunos por padrões, como fica a questão da criatividade que é baseada na diversidade? Excelente pergunta, Karen. A IA ela pode ser usada para identificar padrões justamente
para a gente criar um grupo diverso, né? Identificando padrões não significa que eu vou agrupar todo mundo com o mesmo padrão. Eu posso identificar padrão justamente para garantir a diversidade, né? Para ter certeza, para ter mais segurança de que eu estou formando um grupo efetivamente diverso, pegando uma pessoa de cada cluster, né, de cada grupo que eu criar. Então, é uma ferramenta que pode auxiliar justamente nisso, quando isso for requerido, né? De novo, eu vou para o aspecto profissional. Muitas vezes, se o profissional quer, uma organização quer fazer um projeto que o tempo é restrito, que já sabem o que fazer, um grupo uniforme é melhor que um diverso. Para tantas outras coisas, um grupo diverso é muito melhor que o uniforme. Eu acho que a IA dá a chance para a gente, a machine learning, dá a chance da gente, no mínimo, identificar essas coisas e ter um pouco mais de segurança que a gente, nesse momento, quer diversidade, junto a um grupo que é realmente diverso, ou não, e deixa menos a cargo da aleatoriedade. Então, eu acho que a gente pode usar a IA a esse favor. A gente usa muito, tá? Às vezes o que a gente quer é formar um grupo diverso, então vamos garantir que são diversos, né? Em vários aspectos dos dados que a gente tem. Então, eu acho que ele pode ser a gente os vê como um aliado da diversidade, desde que a gente tenha essa intenção. Eu acho que, nesse sentido, teve uma pessoa que fez uma pergunta... peraí, só um minutinho. Que Silvia, ela disse o seguinte, né? Dependendo de como a instituição quer usar a inteligência artificial, agrega valor para a educação. E os professores, ou só pensar em ganho financeiro? Peraí, só um pouquinho. Depende de como a instituição quer usar a inteligência artificial. Agregar valor à educação e aos professores, ou só usar para ganho financeiro, né? Acho que é isso que ela quer falar, né, Adriano? Depende de como eu pego a inteligência artificial e como que eu uso ela, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com o que foi falado, né? Silvia, com o que a Silvia falou, eu concordo plenamente. Depende para que a gente quer usar. Só que eu vou dar a minha opinião. Eu não acredito que algum projeto, que alguma instituição que utilize para industrializar ainda mais a educação, baixar mais custos ainda, com esse sendo o propósito, eu não consigo acreditar na persistência disso, não consigo acreditar, né, talvez, porque eu vou falar a minha experiência. Quando eu convidei nós temos 400 professores, quando eu os convidei para o projeto, inicialmente 393 falaram assim, adorei o projeto, mas, nossa, você não sabe, eu estou ocupadíssimo. Cada um inventou uma desculpa, natural, eu também queria dar desculpa, né, mas eu estava liderando o projeto, então não podia. Aí eu falei assim, poxa, faz sentido, os 7 mais, a cabeça um pouco mais aberta, falaram, eu vou, meio que não medir, eu brinco que eles são doidos e não mediram o risco, né. Aí eles entraram com a gente. Quando eles perceberam que a intenção não era e a prática, não é só a intenção, né? Não era substituí-los, pelo contrário, era melhorar a qualidade para o aluno e melhorar a vida deles, começou a repercutir do seguinte jeito. Sala dos professores, tá? Que para mim é o melhor ambiente do mundo para pegar essas coisas. Um fala assim, deu aula lá na turma X, nossa, que turma maravilhosa, eu consegui chegar onde eu nunca tinha chegado. Eu falei, oi? Né? Isso eu não ouvi há anos, não lembro de ter ouvido isso em nenhum lugar que eu passei, eu já passei por muita instituição, né, de ensino superior. E aí eu falei, mas por quê? Porque o pessoal se preparou muito bem previamente, o telepresencial ou presencial foi fantástico, chegamos muito longe, meu Deus, que satisfação, né, eu não tive... Aí isso contagiou. Hoje eu não tenho professor que não tenha aderido, né, por livre e espontânea vontade. Então, assim, eu acho que se a intenção for ruim, né, os professores vão perceber, os alunos vão perceber, eu acredito nisso, né, não sei se eu sou ingênuo demais, mas assim, não tem como segurar, porque você começa, a qualidade vai cair, você vai ser mais instrumental ainda, então assim, eu acho que ninguém aguenta mais isso, tá todo mundo avesso, então eu acho que é um problema, é um perigo, mas eu tendo a acreditar que a gente, se a intenção for boa e a prática for boa, isso vai ficar muito nítido rapidamente. É verdade, eu concordo, professor. Olha, a professora Aparecida Helena, ela fez a seguinte pergunta. E essa carga de trabalho extra que surge nesse abastecimento de informação no POU? Leva tempo e capacitação. Hoje, o tempo conta muito.
Como reorganizar esse tempo que o professor necessita para repensar novas práticas com a inserção da IA? É um super dilema nas instituições, eu concordo plenamente. O que nós fizemos, tá? Existem umas características da inteligência artificial que valem para qualquer setor, que não são diferentes para a educação. Quando nós levamos o projeto, que a gente é uma instituição privada, né? Quando a gente levou o projeto para o conselho, vamos pensar assim, né? O conselho diretivo, o conselho de donos e tal. Primeira pergunta, ótimo, mas como é que vai financiar esse negócio aí? E qual é o retorno? Não tem retorno, né? Mas qual é o plano de negócio? Então, eu não tenho plano de negócio também, porque eu não tenho a menor ideia, porque inteligência artificial, projetos da nova economia, eles têm essa característica incomodadora. Eu não sei o que vai acontecer, mas alguém vai parar de pé com 3.000 horas? Não sei se vai parar de pé com 3.000 horas nossa, mais 3 da IBM, não sei. Foi legal, porque o nosso conselho é feito de educadores, né? E eles falaram assim, o presidente do conselho, que é um professor inclusive da FEA USP aqui, né, titular, ele falou assim, gente, vocês são doidos, eu não faria, mas vocês estão com energia demais, vai fazer o que você quiser, posso fazer um pedido, só limita o gasto, o prejuízo. Ele falou, tá bom, a quanto? Ele falou, tanto, então tá ótimo. Né? Então, assim, porque se for pensar, é um desafio, viu? A gente teve a sorte de ter um financiador que falou assim, beleza, é pelo novo da educação, pode ir. Porque a gente não tinha como apresentar nada, não tinha como apresentar plano financeiro, não tem como apresentar nada, isso é difícil, né? Então, assim, são características dessa nova economia, a gente não sabe aonde vai dar. Lembra daquele ciclo virtuoso? A gente tem que começar pequeno e iterar, para ver onde é que vai dar. E eu sei que isso é desconfortável, ainda mais em educação, né? Porque, assim, como que eu tiro professores para fazer isso? Custa, né? Custa muito. Então, assim, é um olhar diferente, é um olhar da nova economia, que é muito difícil de ter mesmo, né? A gente até, em vários momentos, perguntava para a IBM, vem cá, por que ninguém fez essa loucura? Então, assim, justamente porque ninguém é doido de assinar um projeto sem saber para onde é que vai, né? A gente falou, bom, então ser pequeno ajudou, né? Ajudou muito. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. Eu não tenho uma resposta, porque eu não tenho nem como fazer um plano financeiro. Hoje a gente consegue, depois de 4 anos, entender como é que foi o financeiro disso para moldar, né? Mas é muito difícil mesmo, é um super desafio. Por isso que eu acho que temos que ter, e nós estamos atrasados, tá? Do ponto de vista governamental. O governo chinês tem N problemas, mas uma virtude foi nós decretarem que eles vão apoiar qualquer iniciativa de IA lá até 2030. Eles voaram, né? Teve alguns momentos lá, eles brincam que foi o momento Sputnik, né, do chinês, foi quando o AlphaGo, aquele algoritmo do Google, ganhou do melhor jogador de AlphaGo, né, do mundo. Isso para eles foi traumático, foi um momento de corrida para a inteligência artificial. Mas aí você tem funding governamental, né? Os Estados Unidos decidiram semana passada que eles vão investir bilhões de dólares em IA em vários segmentos, inclusive em educação. Eu acho que é o único jeito de ser consistente no país, que a gente tem alguns fundings diferentes, alguns financiamentos como governamental, como linhas governamentais para financiamento da iniciativa privada, mas aí o buraco é muito mais embaixo, né? Mas eu não acho que sem isso a gente decole como nação em IA, em tecnologias exponenciais para a educação mesmo. E outro problema que eu acho, não há convergência hoje entre a ciência de dados, né, que é onde IA está colocado, e as ciências da aprendizagem. O pessoal de IA fica falando de IA puro, o pessoal de aprendizagem fala, você não está falando de aprendizagem, você só fala de IA, e a gente tem um abismo entre os dois, né? E isso eu acho que é um problema, porque daí não vai ter... Então, são áreas diferentes, uma é da educação, outra é da tecnologia, são pastas diferentes no governo, são pastas diferentes na iniciativa privada. Eu acho que temos que resolver esse problema antes e entender que estão interligados. Desculpa a resposta longa, mas... Imagina. Professor, eu vou para a última pergunta pelo nosso tempo, né? Que é o Newton, que ele pergunta o seguinte: como vocês realizaram o mapeamento entre os perfis de personalidade e as estratégias de aprendizagem, e como isso foi incluído no POU? Legal. O que nós fizemos foi um pedaço do meu projeto de pós-doutorado, tá?
eu fiz com a ajuda de alguns orientadores de Colômbia, eu fiz uma meta-análise inicial de todos os artigos mais relevantes que tínhamos no mundo, que relacionavam traços de perfil de personalidade com aprendizagem. Com base nessa meta-análise, deu para fazer algo com mais consistência, lembrando, e aí, vamos pensar assim, é o que fez a conexão da personalidade com estratégia de aprendizagem. Eu não propus nenhuma conexão, tá? Até porque isso foge do meu domínio, né, de formação. Eu fiz uma meta-análise dos principais artigos científicos do mundo que conectavam essas duas coisas. A meta-análise é que sustentou a criação do algoritmo. E por que eu fiquei confortável de fazê-la? Porque, e Colômbia também de me apoiar, porque o processo é atualizado, isso é só uma primeira sugestão para o aluno. Depois, isso é atualizado periodicamente pelo próprio uso do aluno e pelo uso e pelo o que ele usa versus como ele está indo nos processos avaliativos. Então, isso é continuamente avaliado. Então, meu peso diminuiu pela metade, porque é só uma primeira sugestão para que ele comece depois a interagir com a plataforma, tá? Foi essa a lógica que nós criamos, tá? Para começar. Certinho. Professor, eu gostaria de agradecer em nome da rede, né? Foi brilhante a sua palestra, muito obrigada, e que a gente tenha novas oportunidades em outros momentos. Eu agradeço a todos os participantes que ficaram conosco até agora, um abraço para todos e até mais. Muito obrigado, pessoal, um abraço, foi um prazer.